difícil furar o bloqueio deles, eles se defendem muito bem, é uma equipe que está muito bem treinada. E nos pênaltis a gente teve aquela infelicidade, né, que faz parte do futebol. É sofrer aí com essa eliminação, que vai doer um pouco, e nos preparar para a próxima competição. Lucas, boa noite, a gente está ao vivo no Mesa Redonda. Queria te perguntar em relação aos gritos que a gente escutou hoje para o técnico Thiago Carpini, que você falasse sobre isso, muitos torcedores chamando ele de burro hoje aqui, e também sobre o Rames não ter batido um dos pênaltis. O que você poderia falar sobre essas duas questões, por gentileza? Bom, sobre o Rames, na hora que foi feitas as escolhas ali dos jogadores, assim que acabou o jogo eu já fui pro banco, já falei que eu bateria o primeiro, e depois eu fui tirar o cara coroa ali, né, pra ver o lado que a gente ia bater, e aí foi feitas as escolhas, então não participei. Não sei porque que ele não bateu. O treinador, eu fiquei sabendo que perguntou para quem ia bater, não sei porque que ele não bateu. Mas os jogadores que foram escolhidos estavam preparados, todo mundo treinou, estavam preparados. E infelizmente, né, a gente não conseguiu passar, coisas do futebol. E a outra pergunta foi sobre os gritos. O torcedor tem todo o direito de cobrar, cara. O torcedor paga ingresso, ele vem no Morumbi, Morumbis, né, e eles têm todo o direito de protestar, de cobrar, né. Acho um pouco injusto essa cobrança no treinador, né. O trabalho está sendo muito bem feito, o treinador a gente que está no dia a dia, que vê os treinamentos, que vê o quanto ele se entrega, o quanto que ele quer fazer dar certo. A gente fica chateado com isso, né, porque a gente não conseguiu entregar em campo, né, o que a gente faz nos treinamentos. A gente não conseguiu transformar em vitória o jogo de hoje. A gente fica chateado, mas o treinador tem todo o nosso apoio, a gente está junto, a gente acredita muito nele, né, a gente confia muito no trabalho, que está só começando, né, vale ressaltar. É um trabalho novo, jogadores novos, então está só começando, né, a temporada é muito longa. Vamos juntar os cacos aí para a próxima competição. Lucas, no ano passado, o São Paulo também caiu nessa fase, também para um time menor, também nos pênaltis. E a diretoria apoiou o Rogério continuou, só que entrou assim numa corda bamba no Brasileiro, logo caiu. Você acha, vai começar a Libertadores para vocês agora, dia 1º. Você acha que o Carpini ficando, ele vai ter que provar muita coisa, ele vai ser cobrado muito mais que ele vinha sendo cobrado pela eliminação pro Novo Horizontino? A cobrança sempre vai existir, né? Quando você joga no São Paulo, quando você é treinador do São Paulo, a cobrança sempre vai existir. Qualquer competição que o São Paulo entra, a gente tem que entrar pensando em vencer. Então essa cobrança sempre vai existir, né? Para mim é um pouco até inusitado falar de troca de treinador com 2 meses, 14 jogos, né, no comando, né? São coisas do futebol brasileiro que eu sou totalmente contra. Como eu falei, o treinador tem nosso apoio, né? O grupo está comprometido, o grupo se dedica muito no dia a dia, é um ambiente maravilhoso e a gente vai apoiar o treinador porque a gente confia muito no trabalho dele. Pela expectativa que foi gerada pelo início de temporada que teve o São Paulo, com a boa chegada do Carpini, a quebra de um tabu, né, na Neoquímica Arena, a conquista de um título em cima de um dos maiores rivais, qual o tamanho da frustração, do baque, de uma eliminação hoje nas quartas de final do Campeonato Paulista, pensando em todo o resto que vocês tinham pela frente e nessa expectativa positiva que tinha sido gerada? É um baque muito grande, né? É um banho de água fria, na verdade. E principalmente em cima do treinador jovem, né? Eu vejo a situação hoje do Carpini muito parecida com a minha quando eu iniciei no Corinthians. Quando eu cheguei no Corinthians, teve um jornalista, o Chico deve lembrar dele, o Severino, da Notícias Populares. Também lembro. Então, eu tinha atendido a imprensa, né? E aí fui para o campo trabalhar, né? E ele quis entrar no campo. Falei, não, aqui é só o staff, você não entra. Ele falou, você não dura uma semana. Uma semana. E é difícil, não é fácil. A pressão tem no time grande, no time pequeno, menor, né? Assim, menos status. E eu acho que eu também penso como o Lucas falou. Eu acho que é o início de trabalho. Ele perdeu a classificação no Paulista, mas ele ganhou a Supercopa. É um trabalho que já vem sendo desenvolvido, né? Tá certo. Aí o Nelsinho Batista. E outro tema foi abordado com ele, né, Júnior? Foi especificamente do Rames não ter batido. O Rames entrou, inclusive a gente vai falar na sequência do jogo, o Rames entrou faltando 10 minutos para acabar a partida. E se mostrou ali, no meu entendimento, fisicamente, que acho que ele não tinha condição por mais.
mas bateu o pênalti, pelo menos, eu acho que poderia ser a responsabilidade dele. Como é que funciona isso na hora? O Lucas parece que não quis polemizar, mas você, como está fazendo parte desse contexto atual dos jogadores, como é que funciona isso na hora do penal? É quem está melhor? O treinador orienta durante a semana, até porque já existia uma possibilidade de penalidades? A disputa de pênaltis é sempre muito complicada, né? Muito delicada, porque tem o treinamento durante a semana, a preparação, tem aqueles que se destacam, né? Os jogadores que se destacam com a batida, e que nem sempre estão acostumados a bater durante o jogo, assim, o pênalti. E, cara, você pode treinar ali, às vezes uma infelicidade ali na hora de bater, você escolher o canto, o goleiro for bem, tem vários detalhes ali durante a batida de pênalti que pode ser benéfico até pro lado ruim, né? Agora, o Rames é um jogador assim, que tem um nível técnico muito alto, né? Que tem uma batida muito boa. Só um instantinho para você, desculpa te interromper, porque já me sopraram, Carpini está falando. Aí eu vou jogar para vocês continuarem, né, e falarmos do jogo. Vamos ouvir o técnico do São Paulo falando sobre a eliminação tricolor e sobre o jogo. Por outro lado, também tem o fator de um time que faz muitos gols, né? Então acho que agora é buscar esse equilíbrio. Difícil seria a gente estar aqui só explicando 13 gols em 13 rodadas, por mais que a gente entenda, e isso é um ponto muito negativo, mas tem também o ponto positivo de ser uma equipe que constrói, que cria diversas oportunidades, e que hoje também, na partida de hoje, nós tivemos a chance ali de repente, definir o placar nos 90 minutos. Carpini, tudo bem? Carpini, a torcida do São Paulo, obviamente, é heterogênea e tem opiniões de todos os lados, né? Mas tem muito torcedor que já começa a contestar o seu trabalho. E, normalmente, você como treinador, você era uma pessoa desejada. Então, você estava num clube e os outros clubes iam atrás de você. E agora, talvez, um dos primeiros momentos da sua carreira, que você começa a ver uma rejeição surgindo. Então, eu queria saber duas coisas rápidas, por favor. A primeira é se você se sente 100% respaldado aqui no São Paulo, diante do contato que você tem com os dirigentes. E a segunda, muito torcedor também ficou se perguntando por que Rames Rodrigues não bateu uma penalidade máxima. Então eu queria saber qual foi essa dinâmica da escolha dos atletas que foram para as penalidades. Bacana. Na verdade, não foi a primeira vez que eu vi isso na minha vida. Claro que nessa proporção de São Paulo, sim. Mas como eu disse na pergunta anterior, né, foi a profissão que eu escolhi e eu já tenho um tempo nessa estrada. Claro que a transição de carreira hoje como técnico ela ainda é recente, mas já vivi alguns momentos bons e ruins na minha carreira, assim como nós vivemos agora no São Paulo, altos e baixos, e é um momento que nós estamos embaixo, uma eliminação é muito doída, muito frustrante para todos nós, mas eu trabalho nas mesmas convicções que me trouxeram até o São Paulo, né? Não mudo nada no meu jeito de ser, no meu dia a dia, no meu ambiente, no meu trabalho, e procuro corrigir os erros, evoluir, melhorar. E é claro que os erros eles fazem parte da nossa vida, da nossa melhora, e eu tenho os meus e eu sei reconhecer isso, mas eu também consigo, da mesma maneira que se potencializa os erros, eu também procuro ver as coisas boas. Polêmicos do respaldo com a diretoria, o Júnior estava com a palavra, eu peço um instante só, e falando sobre o Rames, né? Ele deixa claro que aí cabe ao jogador. Como estava dizendo o próprio Júnior, eu estou legal, professor, vou bater ou não. A gente vai discutir isso, mas o Zé Paz está com o técnico que é semifinalista do Campeonato Paulista, com o Eduardo Batista, filho do Nelsinho Batista, que está aqui com a gente. É isso, Zé? Será que caiu o retorno do Zé? Tá, a gente vai restabelecer o contato com o Zé Paz, que está lá com o Eduardo Batista. Ô, Miller, deixa eu jogar com você, o Júnior vai arrematar na hora que a gente falar do pênalti, um apanhado do que foi esse jogo, Miller, e das duas respostas mais emblemáticas e mais importantes da coletiva do Carpini sobre esse respaldo. Quando o técnico fala que está respaldado, já fico meio preocupado, né? E eu queria que você falasse do jogo, se o resultado foi justo, e também sobre Rames Rodrigues. Olha, Rafa, do jogo, o Novo Horizontino jogou bem. O São Paulo não trocava 3 passes e perdia a bola, porque é um time bem posicionado, até porque o filho do Nelsinho aprendeu com o pai e é um bom treinador hoje. Haja vista o trabalho que ele está fazendo aí o trabalho que ele está fazendo no Novo Horizontino. O time não deveu nada para o São Paulo durante a partida inteira. Tanto é que no segundo tempo criou uma oportunidade de gol na cara do Rafael, que o Rafael fechou bem o ângulo e conseguiu defender. Mas o Novo Horizontino é um time que ano passado, na última rodada, quase subiu, né? Teve por pouco. Né? O trabalho é bem feito, é maravilhoso. Os jogadores têm personalidade, isso que importa. Né? O São Paulo não jogou mal.
Mas o São Paulo também não criou muitas oportunidades de dar trabalho para o goleiro. Isso que eu falo. O goleiro tem que trabalhar o adversário. Tem que dar trabalho para a defesa adversária, né? As bolas exaustivamente jogadas na área, a dupla de zaga do Novo Horizontino é alta. O jogador do Novo Horizontino zagueiro saiu cabeça inchada. Por quê? Bem posicionado, sobe bem de cabeça, tem tempo de bola, não vai perder uma. Do time Caleri hoje, quer dizer, tinha que ir por baixo. Mas o São Paulo não tinha essa competência. Agora o que eu quero dizer é o seguinte, quando um treinador fala de convicção, essa palavra assim você tem que entender, né? Na plenitude dela. Por quê? Qual que é a convicção do treinador do São Paulo em deixar o Galopo no banco, sendo que o Galopo é o melhor cobrador de pênalti do time? Sim. Como é que ele fala de convicção, sendo que o bola resolve, como diz na gíria da bola, está no banco de reserva e ele coloca, faltando 10 minutos para acabar o jogo, porque o torcedor são paulino aclamou, 50 mil torcedores são paulinos, Garrafa, aclamaram para ele entrar. Ele não estava ouvindo o torcedor. Aí porque o time estava jogando bola em um certo momento, o torcedor começou a chamar ele de burro, ele coloca o Rames na força da pressão do torcedor. Isso é convicção? Para mim, não. Convicção é quando um treinador lá atrás, das antigas, como o Nelsinho, o treinador chamava de burro, coloca o fulano, eu disse, não vou colocar, porque o time vai jogar bem, esses que estão aí. Agora, essa convicção de deixar o melhor jogador no banco, de deixar o Júnior, o Galopo, bate bem pênalti, coloca o cara para bater pênalti, qual o problema? Eu peço só um instante ao Miller e à bancada, porque vocês estão percebendo, hoje o programa está diferente, o jogo acabou um pouco mais tarde ali do tempo em função das penalidades, e os personagens estão falando. E o principal personagem, se não o principal, um dos principais, está com a gente agora com o retorno restabelecido. Tá lá ele sorridente, né? O Eduardo Batista, Edu é o Garrafa. Zé Pai, você pode abrir a entrevista. O Nelsinho tá por aqui. O Miller teceu vários elogios. Só lembrando, detalhe importante: o Novo Horizontino não perdeu para nenhum grande no Campeonato Paulista. Não perdeu para nenhum grande. O Miller falou que quase o Novo Horizontino, nas mãos do Eduardo, subiu a Série A na temporada passada, ficou pela última rodada, ganhou do Corinthians, empatou com o Palmeiras, empatou com o São Paulo, mas eliminou o São Paulo. Ganhou do Corinthians com sobra dentro de Itaquera. Dentro da Neoquímica. E ganhou também do Santos. Pode introduzir aí o Eduardo Batista, o técnico semifinalista, um dos semifinalistas com a gente na roda aqui, Zé. Fala, Garrafa. Agora com o Eduardo Batista aqui, retorno restabelecido conosco aqui ao vivo no Mesa Redonda, nesse bate-bola bem bacana que a gente vai fazer. Já agradecendo ao Eduardo que está aqui um tempinho esperando. Retorno para lá, acerta daqui. Obrigado, Eduardo. Tuas primeiras palavras aí como classificado agora para essa semifinal do Campeonato Paulista, eliminando um gigante como o São Paulo. Você que já fez um... Salve, salve galera linda do Tricolor Paulista. Chegue e se inscreva no nosso canal se ainda não for um inscrito e deixe o seu super like neste vídeo para ajudar o nosso salve salve. Mas se você quiser ganhar um salve salve no próximo vídeo, deixe o seu nome nos comentários e a cidade de onde está falando.